E é isso aí, pessoal. Muito boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 23 de abril, e estamos aqui em mais um Terra Super Live com o oferecimento e a realização da Unicorp Faculdades, que está abrindo esse espaço para que diversos profissionais, mestres, doutores, especialistas, enfim, possam estar aqui conosco, assistindo, tendo conhecimento, adquirindo aí muito conteúdo relevante nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, aonde a gente realmente está ouvindo muito sobre os assuntos do coronavírus, mas a Unicorp Faculdade presta seu papel junto à sociedade de trazer informação de qualidade com os melhores profissionais de diversas áreas. E não poderia ser diferente. Hoje nós estaremos aqui com um visionário, com uma pessoa, um empreendedor de mão cheia, uma pessoa assim fantástica, que tem muitas ideias legais e que uma das ideias que ele teve está indo muito bem, e a gente não poderia deixar de elogiar a iniciativa e também trazê-lo aqui para que a gente possa conhecê-lo melhor e ele contar para a gente tudo isso que ele está criando aí, porque é muito bacana, merece aplausos e realmente é algo muito visionário que vai nos ajudar e vai ajudar inclusive o planeta, né? É muito bacana mesmo. E aqui no Brasil ainda está engatinhando, mas ele já tem a visão lá na frente. É um cara fantástico que é o Anderson Medeiros. O Anderson Medeiros, ele vai falar um pouquinho sobre ele, sobre essa empresa, essa startup que ele criou, que é a Trade Energy. Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa live aqui. Vou convidá-lo. Já quero agradecer ao Alves. Alves. Obrigado, Alves. A Isabela Cabral, que já está aqui também, ao Vitor. Fala, Vitor, tudo bom? Esse é um grande amigo meu lá de São Paulo, estudamos juntos, né? No colégio. Pô, prazerzão estar aqui contigo, obrigado. A Tânia, minha prima, ao França. Gente, obrigado aí pela audiência e hoje vai ser top, hein? Então vamos chamar o nosso amigo aqui, o Anderson. Aí. Vamos aguardar mais um pouquinho. Valeu, França, vai lá, porque hoje o conteúdo é bom, vai ser uma aula aqui, viu, cara? Fala, Anderson, boa noite, meu querido, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem, Adriano? Boa noite. Prazer imenso estar aqui podendo contribuir com suas lives, meu amigo. Cada dia é um tema diferente, é uma temática, é uma estratégia, é uma abordagem, e você está de parabéns pela sua iniciativa, cara. Muito, muito bom mesmo, muito bom. Pô, Anderson, obrigado, viu? A recíproca é verdadeira, porque hoje a gente vai falar aqui com uma autoridade no assunto que é você, né? Sobre essa questão de startups e tal, um visionário, como eu disse aqui na introdução. E na verdade, viu, Anderson? Apenas para fazer uma colocação a mais aqui, o que você disse, essa é uma ideia da instituição, né, da Unicorp, que abriu esse espaço tão bacana para a gente poder trazer pessoas do seu calibre, né? Aqui para a gente poder explanar assuntos que, infelizmente, nesse momento de pandemia, a gente está realmente muito focado nisso, né? Na questão do coronavírus e tal, que realmente é a preocupação do momento, mas que a gente precisa aproveitar esse momento também para aprender, né? Para aprender, conhecer coisas novas, e eu tenho certeza que você já está com o olho ali na frente, né? Que você tem uma visão diferenciada mesmo. Anderson, a gente já está tendo aqui a presença de várias pessoas, o Rubio Medeiros, a Rafaela Pacheco, obrigado, Rafa. A Anne, a arquiteta, também entrou aqui lá da nossa instituição, obrigado, Anne. A Anne bate ponto todo dia aqui com a gente, viu? Legal. A participação de todos aí pelo interesse, né, pela interação. Agradecer aí todos que estão conectados e vidrados nesse momento interessante, né? A Lívia, o Samuel, o Rúbio, o Pedro Lucas, a Isabela, todos que estão interessados e motivados para conhecer um pouco mais desse universo que é o ecossistema de inovação. Já vou dizendo que não é fácil, tá? Não é uma meta, um desafio fácil. Para aqueles que de alguma forma se envolvem com o empreendedorismo, sabem o que eu estou falando, e quando a gente fala de empreendedorismo para inovar, ele é um pouco mais hard, ele é um pouco mais pesado, tá certo? Mas é produtivo. Nós vamos falar disso, viu, Anderson?
A gente tá esperando um pouquinho aqui o pessoal entrar aqui, porque senão vai perder essa parte tão bacana que você tem tanta coisa para Não, dizer. claro, Então, eu claro. convido, pessoal, vocês que estão aí agora, eu vou fazer minha parte. Clica no triângulo aqui, ó, e começa a convidar o pessoal para estar aqui conosco nessa live, porque senão eles vão perder aqui um momento único, né? Que o Anderson é um brilhante empreendedor. E aí, agora que eu descobri que o Samuel está aqui também, eu falei Alves, mas eu não relacionei. Agora eu olhei a foto, É isso grande mesmo. Samuel. Samuel é o cara também, né? Um empreendedor também de mão cheia, né? Querido, amigo. Deus te abençoe, Samuel. Olha, Anderson e demais aqui, vamos começar a convidar os nossos amigos aqui. Clica nos coraçõezinhos aqui para a gente gerar engajamento. E olha só, Anderson, Vamos vamos lá. começar da seguinte forma, para que as pessoas possam entrar e a gente daqui a pouco já abordar o tema. A gente sempre começa aqui com os nossos convidados, né? Fazendo uma breve apresentação. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, para quem não te conhece, para que as pessoas pudessem lhe conhecer melhor, quais são as suas realizações, o que você fez, para você hoje estar à frente dessa startup maravilhosa que pode mudar a vida de todos nós aqui, né? Principalmente no Brasil, pode nos ajudar muito, né? Então, Sim, conte um pouquinho da sua história, Anderson. Fale um pouquinho sobre você. sim. Não há muito o que se falar, porque quando a gente tem que falar muito sobre si mesmo, é porque a gente não tem conteúdo, né? O que importa é conteúdo. Então, eu estou na empreitada agradecendo aí antecipadamente seus elogios, né? É uma trilha de conhecimento, então eu não me considero nenhuma sumidade, nenhuma celebridade no assunto, mas nos últimos 3 anos eu venho me empenhando muito para absorver, para conhecer, analisando, estudando os mercados, América do Sul, Brasil, fora do Brasil também, a nível europeu, a nível norte-americano, e tentando entender como é que esses ecossistemas eles se conversam. Então, falar de mim é falar que eu sou recifense, né, pernambucano, mas me considero já paraibano, moro aqui há mais de 10 anos, né? Eu vim para Paraíba porque casei, encontrei a pessoa maravilhosa que é a minha esposa, né, doutora Isabela Cabral, grande beijo para ela, né, defensora dos direitos da mulher. Cabe muito Que bem esse estará tema aqui nas suas também com a lives. gente. Isso, Vai estar aqui perfeitamente, também com a gente. perfeitamente. Então, com isso, eu vim para João Pessoa no intuito de respirar um clima mais leve, né? Pela qualidade de vida e por motivos pessoais vim para João Pessoa, mas o que acontece em João Pessoa eu consegui, né, o tempo e a paz necessária para me dedicar ao meu crescimento profissional. Eu já trabalhava quando morava em Recife, já tinha residido em São Paulo, já tinha residido um tempo em Brasília, era da área de telecomunicações, sempre gostei da área de inovação, né? Eu lembro como se fosse hoje, meu ensino médio, terceiro ano do ensino médio, me formando no Colégio Boa Viagem em Recife, e o meu projeto, né, aquele dito cujo projeto de encerramento de atividade de ensino médio, foi uma planta em fibra ótica, né, explicando como é que funcionava naquela época o tema, o que mais se falava era fibra ótica para telecomunicações, pela qualidade, pela questão de ruídos e etc., como é que funcionava. Então, fui para dentro da Telemar, dentro do DG, né, do Distrito de Geração de Códigos da Telemar, dentro da central, lá no bairro da Iputinga, e conhecer esse mundo, conversei diretamente com pessoas que depois se tornaram parceiros, colegas de trabalho, porque eu trabalhei um tempo na Oi, né, que era da Telemar, trabalhei por um tempo lá, e com isso acabamos convivendo nesse ambiente de trabalho também. Então, o meu feeling, o meu instinto para a inovação, ele sempre esteve presente. E quando eu vim para João Pessoa, ingressei dentro da área empresarial, do ramo empresarial, um convite que eu tive, comecei a empreender, não deu muito certo, a gente teve uma crise fortíssima, né, 2008, 2009, e com isso eu fiz a escolha de fazer concurso público e estabilizar esse meu lado financeiro primeiro para depois voltar a empreender, e é o que eu venho fazendo. Então, sou formado em administração, tenho pós-graduação em contabilidade pública, regularidade fiscal e auditoria, e também tenho um mestrado em educação, né? Não cheguei a apresentar a tese, mas concluí, e hoje
eu me considero startupeiro, como se diz a história. Pô, que legal. Anderson, olha, que apresentação bacana, né? Perto das, assim, eu quero que você saiba que essa admiração que a gente tem, né? Que a gente tem uma amizade, essa admiração que eu tenho a você, é porque você é um cara que é aquele cara curioso, que vai atrás, né? Que não desiste. Então, parabéns. Isso é um diferencial seu. E, assim, frente ao que nós conhecemos, você sim é um especialista nessa área que tanto ainda tem para ser desenvolvida, né? Então, é legal ver esse seu lado, né? O Anderson aqui é modesto, viu, gente? Ele está sendo modesto, ele está de sacanagem aqui na live, aqui, dizendo que sabe pouco. Vocês vão ver daqui a pouquinho se ele sabe pouco mesmo. Inclusive, olha só, Anderson, pô, seu filhão aqui, o Pedro tá te dando um abraço aqui, ó. Oi, pai. A Isabela, a Ivana, dizendo aqui, ó, que a sua esposa, Isabela Cabral, é incrível. O Ayrton, nosso querido economista Ayrton, do Portal Economy, que ontem esteve conosco, mas devido a problemas de conexão, a nossa live foi um pouquinho, ficou um pouquinho cortada em alguns momentos, mas nós estaremos de volta, viu, Ayrton? Obrigado pela sua presença. O João Reis, da nossa instituição. Poxa, tem muita gente entrando. Ó, o Igor acabou de entrar. Fala, Igor, tudo bom? Do Aluguel de Data Show. A Cris, a minha esposa aqui te prestigiando, dando boa noite. E olha só, hoje, pessoal, nós vamos falar aqui, o Anderson está aqui para falar sobre isso, né? O tema de hoje está aí, fixado aí, ó, as mudanças para inovação e a energia renovável em tempos de pandemia. Então, olha só, o Anderson falou que ele sempre foi ligado, né? Ele acabou de dizer a nós aqui, que ele sempre foi ligado nessa área de inovação, né? Anderson, como é que... Eu quero fazer uma pergunta, assim, uma curiosidade minha, né? Como que você começou a enxergar, né, nessa questão da startup e tal, da inovação? Como é que você começou a enxergar que, de repente, esse mercado de energia renovável tal, seria um mercado que você poderia encabeçar junto com um grupo de pessoas, claro, mas você dando esse tom, né? Quando é que você começou a visualizar essa ideia? Quando é que na sua cabeça isso começou a se tornar mais claro, cara? Aonde você viu a oportunidade, né? Acho que a pergunta é essa. Na verdade, o empreendedorismo associado à inovação, ele é algo que muita gente atrás inato, né? Já adquire isso ao nascer. E aí a gente vem desenvolvendo. O brasileiro tem uma formação base muito empreendedora, porque nós temos vários desafios, né? Tem uma frase que eu não concordo em todo, mas em parte, que diz que brasileiro, quando bota um negócio que dá certo no Brasil, ele dá certo em qualquer lugar do mundo, né? Porque aqui a gente enfrenta uma série de dificuldades e de contratempos que precisam ser vencidos. Os desafios são bem maiores. Mas, no meu caso, em especial, a possibilidade, né, de pegar algo que foi criado, desenvolvido e pensado através de uma ideia. Eu sou idealizador da Trade Energy, mas como você bem falou, a gente não muda, uma andorinha só não faz verão, a gente não muda sozinho, né? A gente precisa de fato de engajamento e precisa de um time. Queria aproveitar e agradecer todo o time da Trade Energy que acredita, né? E que vem apostando já nos últimos 2 anos, dedicando tempo, recurso também, que não é fácil, não são poucos os recursos. Quando a gente fala de inovação e tecnologia, principalmente para energia, é despesa, é custo, tudo é muito caro. Então, dentro Quantos desse... vocês são, Anderson? Hoje nós somos 6, né? Nós temos, sou eu, o Rubio, o Samuel, aí nós temos um diretor associado que fica em São Paulo, que é o Roberto, nós temos a Isabela Cabral, que é a assessoria jurídica, né, que faz parte do jurídico, nós temos um country manager em Portugal, que é o Carlos, e assim a gente define. Tem o desenvolvedor também, que ele faz parte do time, mas precisa pagar as contas, então ele é algo que é um contrato, não é bem como, é diferente desse formato nosso, desses outros 6, tá? Mas, diante dessa dificuldade, desse desafio que é inovação, o que me chama a atenção, o que sempre me fez brilhar os olhos, eu pegar uma ideia pequena, uma ideia minúscula, que começa aqui localmente, do que a gente vê como uma dor, como uma necessidade, não só do mercado, mas de toda a sociedade, e disso a gente fazer ela engajar. E hoje a gente já consegue engajar muito mais do que a gente conseguiu nos primeiros meses e no primeiro ano.
E eu acho que o bacana, o diferencial de inovação, de startup é isso. É você com poucos recursos, comparado a grandes instituições, a grandes empresas, que tentam também e que, de certa forma, conseguem, mas não com a agilidade que a startup consegue fazer a mudança, mas a gente conseguir mudar, engajar e mudar. E quem conhecer a proposta da Trade Energy vai ver que, de fato, é transformador. Possibilita a transformação de todo um ecossistema, de toda uma sociedade. A gente pretende começar localmente, regionalmente, nacionalmente, internacionalmente. Então, a gente está tentando dar os passos corretos e no tempo certo, para que a gente possa dar o passo definitivo, não tenha que voltar. Poxa, que legal. E olha, é muito bacana a gente ouvir isso, né? Porque o Anderson tá a proposta, né, da energia, a gente vai entrar agora no tema, porque assim, as pessoas devem estar se perguntando como eu aqui, né? A gente ouvindo aqui você falar. Explica pra gente o que é o negócio da sua startup. O que é essa questão, a inovação, claro, ela está atrelada diretamente ao teu negócio, porque senão não haveria o sentido de existir, né? Mas o que é o teu negócio, na verdade, Anderson? Qual é o que a sua startup está se propondo a fazer? O que é a Trade Energy, né? Para as pessoas entenderem, porque isso é muito legal, cara. Eu acho que essa é a essência que a gente precisa falar para as pessoas, que você vai explicar, né, de uma forma muito simples. O Anderson é uma pessoa assim, que ele consegue transformar um contexto tão difícil de entender numa questão tão simples quando ele explica, Oh, meu que amigo, você entende obrigado. de primeira. Obrigado. Manda aí, Anderson. O que é o teu Não, negócio, cara? de certa forma ele é bem simples, né? Todos nós consumimos energia em algum momento, né? Na verdade, nós consumimos energia em vários momentos. E com essa pandemia que a gente vê isso acentuar, apesar dos níveis e dos índices de consumo de energia caírem em torno de 4,5%, segundo a própria ANEEL, na última divulgação, no último PLD, o consumo doméstico, é óbvio, ele cresceu. A diferença é que uma indústria funcionando consome muito mais do que milhares de casas, né? E aí, como as indústrias estão parando, ou tiveram que parar por conta da pandemia ou reduzir, isso refletiu no nosso consumo. A verdade só é essa. Mas o nosso negócio, a startup, o negócio Trade Energy, ele é muito simples. O que nós mais queremos é possibilitar, proporcionar para todos aqueles que consomem energia, para que eles possam ter liberdade de escolher o seu produtor, que esse produtor de energia seja um produtor de fonte renovável ou sustentável, e que tudo isso possa ser feito de um tablet, de um celular, de um computador, de um notebook, ou seja, utilizando as plataformas digitais. Que o mínimo de contato físico, não por ser antissocial, mas por dar agilidade a um processo que é demorado. Ninguém, no mercado que a gente chama de mercado cativo, ninguém pode escolher o seu produtor. Mas imagina se pudesse. A gente tem a mesma concessionária fornecedora, quer mudar de um endereço A para o endereço B, e quer apenas mudar a titularidade das unidades de consumo, e de certa forma é uma mega burocracia, né? É uma demora, é uma dificuldade para que se possa conseguir viabilizar isso. Agora, imagina você conseguir escolher o teu produtor de energia, o teu gerador de energia, e escolher a fonte, se ela vai ser eólica, se ela vai ser solar, se ela vai ser de biogeradores. Imagina você comprar energia gerada do lixo, né? E imagina você comprar energia gerada do lixo e esse lixo sendo reciclável. Então, a proposta da Trade Energy é dar essa convergência. Óbvio que tem outros benefícios, tanto para o consumidor quanto para o produtor, né? Benefícios aliados à eficiência energética, eficiência de consumo, benefícios aliados à convergência de necessidades, como marketplace, de você poder comprar um produto ou adquirir algum serviço que tenha a ver com o ecossistema de energia, mesmo sendo um produtor de energia ou sendo um consumidor, seja uma manutenção na rede elétrica. Então, são serviços que vão agregar, que vão proporcionar solução, proporcionar agilidade, proporcionar facilidade. E é óbvio que é o principal, proporcionar redução de custo. Essa é a nossa principal ideia. Nossa, a ideia é fantástica, né, gente? Quando você vê Anderson falando, é de uma forma tão simples, né? E agora a gente fica se perguntando aqui, ó, o Igor falou altamente sustentável, olha que legal.
O que ele falou me faz pensar no programa do Planeta Startup. Olha que legal, Igor. Grande, Igor, ó, sensacional. O Igor tá vibrando aqui, ó. Também entramos aqui com o varejonaveia.br. Cara, obrigado. Nosso amigo O Jorge. Valeu, Jorge. Olha aqui, ó, Alan Emerson, um grande abraço, obrigado também. A professora Sandra Kimoto, que também mexe muito com ela é uma professora nossa lá da Unicop, viu, Anderson? E ela está montando uma pós justamente nessa área de startups e tal. Poxa, legal Bacana, muito depois bem. bater um papo com ela, viu? Uma Isso, pessoa que tem à um conhecimento muito disposição. bacana. Olha só, Anderson, o que você falou aqui me faz bater numa questão da burocracia made in Brasil, né? A questão principalmente jurídica, constitucional. Hoje no Brasil, a nossa Constituição tem alguma brecha que permite, por exemplo, existir essa startup? Ela hoje poderia se iniciar os seus trabalhos já comercializando essa energia, ou existe, tem que esperar um pouco, tem todo um processo ainda em andamento? Essa é uma curiosidade minha, que de repente, assim, a ideia é maravilhosa, mas infelizmente pode ser que não exista brecha constitucional, né? A gente sabe que, como você disse, né, tem uma fornecedora, tal, aquela coisa toda. Como é que está essa questão, Anderson? Dá uma breve explanação para a gente a respeito dessa questão aí jurídica. Primeiro eu queria agradecer aqui o nosso investidor anjo da Trade Energy, Vladimir, que está nos contemplando aqui com a sua presença, parabenizando a ideia, agradecer. O Brasil precisa de mais investidor anjo. Investidor anjo, só um adendo aí, Adriano. Claro, fica à Investidor vontade. anjo é aquele investidor que ele pega a ideia naquele momento em que ela está com maior risco de mercado e naquele momento em que tem toda a possibilidade de dar muito certo ou dar muito errado, e ele diz assim, tá aqui o investimento e eu estou assumindo um alto risco. Óbvio que tem uma probabilidade de ganho acima do normal, acima dos investimentos e ações tradicionais, mas ele tem também um risco muito grande. Então, e é isso que dificulta a gente ter um investimento anjo com peso, né? Fora daqui do ecossistema brasileiro, a gente tem possibilidades, e existem ecossistemas de investimento anjo de até 300 mil reais, 200 mil reais, ele entra no pré-seed ou até mesmo no seed, né, que já ultrapassa essa questão do investimento anjo. Mas aqui a gente tem uma dificuldade muito grande. E quando a gente fala de Brasil, eu estou falando do ecossistema de São Paulo, estou falando do ecossistema do Sul, né, Florianópolis aí que desponta também como um provável vale de investimentos anjos, com a Anjos do Brasil, mas a gente também está falando de Nordeste, né? A Trade Energy nasceu de uma ideia aqui em João Pessoa, é uma startup pessoense, né? Que já teve participação na Europa, vai ter a participação agora na América do Norte, com a Collision, né? Dia 22, 23 e 24 a gente vai estar conectado com Toronto, fazendo a transmissão da nossa ideia, da nossa startup pessoense para a América do Norte, abrindo para o mundo. E investimento anjo é um investimento escasso. Então, eu queria deixar aqui só meus parabéns ao Vladimir. Nós temos um outro investimento anjo também, que é o Sérgio, que fica em Natal. Mas, assim, é muito interessante como funciona esse investimento anjo. Vale uma pauta específica para isso, para a gente poder conversar. Quando a gente fala de burocracia e do marco legal, a gente está falando de regras, tá? E são regras da ANEEL, né, que é a nossa Agência Nacional de Energia Elétrica, que vem em conjunto, a ANEEL com o Ministério de Minas e Energia, com a Comissão, né, de Comercialização de Energia Elétrica, que é a CCEE, tá? E todos eles opinam em conjunto com a sociedade. A sociedade também participa desses momentos que são os marcos, né? Pelo fato de ser startup, não altera muito essa regra do jogo, no sentido de investimentos ou de participações dentro da área de energia renovável voltado para a energia elétrica no Brasil. Agora, com relação à regra que pode e que permite, ela já existe, ela já permite. Nós temos condições e temos formas legais regulamentadas pela ANEEL de poder proporcionar a execução dos nossos trabalhos, entendeu? E
Como nós temos uma legislação que ela nos marca da seguinte forma: se você consome um volume de energia de até 300 quilowatts, 300K, no caso são 300 mil quilowatts, né? Você se enquadra no mercado livre de energia. Então, hoje nós temos o mercado que a gente já conhece, que é o mercado que você conhece, é o mercado que todo mundo aqui conhece, que é o mercado cativo, é o mercado em que está vinculado a uma concessionária distribuidora de energia oficial, tá? No caso aqui da Paraíba, Energisa, Pernambuco tem a CELP, Rio Grande do Norte tem Cosern, por aí vamos, né? Esse mercado, o governo delega uma empresa, que hoje é privatizada, né? Que possa, em seu lugar, atuar nesse mercado. E aí como acontece? Tomar o exemplo de João Pessoa. A Energisa, ela é uma empresa privada, mas que com as regras específicas, ela atua no mercado de energia. E aí ela tem uma tabela de valores que podem ser cobrados por quilowatt-hora, que é diferente do quilowatt do mercado livre de energia. Isso é uma conta que cabe uma explicação à parte. Quilowatt-potência e quilowatt-hora. Por que quilowatt-hora? Porque nós temos picos de consumo. Nós não funcionamos 24 horas por dia consumindo energia nas nossas residências. E aí, por isso, quando você consome energia e eu consumo no mesmo horário, é o quilowatt-horário. Nesse horário, nós temos picos. Então, nesse horário, a energia tem um custo diferente. Por isso que é diferente do quilowatt-potência, que é o da indústria. Tá? Então, nessa situação, nesse contexto, nós temos uma legislação que permite que a gente consiga comprar e vender energia e escolher o produtor, desde que eu esteja no mercado livre de energia. Ou seja, desde que eu consuma, em um espaço de 12 meses, acima de 300 mil quilowatts. Potência, não é horários, é diferente. Você tem que dizer o horário específico que você vai consumir e por quanto tempo você vai consumir no espaço de 30 dias. Tá? E nós temos a outra situação, que é o mercado cativo. E aí esse mercado cativo é onde a nossa ideia consegue trazer uma mudança efetiva. Porque o mercado livre de energia, eu já posso comprar energia de quem gera por aerogeradores, por exemplo, ou quem gera por energia solar. Hoje nós temos o advento da geração distribuída, ou geração compartilhada, que é o quê? Que são aquelas residências, que são aqueles escritórios, aquelas pequenas empresas que colocaram painéis solares com o incentivo do governo, financiaram aí a perda de vista, com um incentivo que foi louvável, que já é algo, já é um começo para que a gente possa mudar a nossa realidade, e ele consegue abater os créditos que ele gera em energia injetada na rede da Energisa, por exemplo, e ele abate do consumo dele. Se ele superar esse consumo, ele gera créditos. E esses créditos, segundo a resolução da ANEEL, eles são válidos por 5 anos, 60 meses. Então, o que é que acontece? A proposta da Trade Energy, ela vem exatamente nesse âmbito, de você poder utilizar esse seu crédito que está circulando dentro da rede, né, da Energisa, por exemplo, aqui em João Pessoa, e que você possa vender para mim, que seja uma transação direta, e que seja uma transação com um custo diferente do que usualmente você compraria utilizando a rede conectada do mercado cativo da Energisa, entendeu? Poxa, que legal. A ideia é brilhante, né? Em que pé que nós estamos assim nesse processo, Anderson, na sua startup? Você falou que está indo agora, se eu não me engano, eu vi aqui vocês vão fazer uma breve explanação no Canadá, não é isso que você falou? Na Europa. Isso, na verdade, é para fomentar o seu negócio, né? Trazer mais investidores, investimentos para desenvolvimento, né? Para continuar o desenvolvimento. Isso. Isso, né? Isso. Pronto. Então, olha só, a gente está fazendo uma live aqui. Pessoal, vocês que estão aí nos assistindo, tá? Eu quero deixar depois bem claro que essa live vai ficar 24 horas aqui nos meus stories. E depois vai para o Terra Super Live, que é o canal no YouTube, onde ficará lá, para que todos possam assistir. Então, quem não pôde assistir do começo, assista lá e compartilhe também, porque o Anderson está dando uma aula para a gente aqui, né? E energia renovável é algo que... É esse tema que eu quero entrar agora, Anderson. Olha só, depois desse momento aí que a gente está vivendo do coronavírus, acho que o mundo já mudou, né, Anderson? O mundo já mudou. As pessoas já entenderam, né, que a gente precisa realmente começar a se preocupar com uma série de coisas, né, principalmente a questão do meio ambiente, né, haja vista que eu estava assistindo algumas reportagens
E já nas reportagens que fizeram, mostraram que na Lagoa Rodrigo de Freitas já voltou a ter alguns peixes que já não tinha mais, né? Em alguns lugares que não tinham os animais, nem apareciam mais, já voltaram a aparecer. Aquela questão do meio ambiente, né? Quando começa a água ficou mais, né, cristalina, estava meia turva. Então, assim, devido a esse isolamento, claro que o meio ambiente, ele, nesse momento, foi muito favorecido. A gente sabe disso. E a gente tem que manter isso. Acho que essa é a consciência, né, que a gente tem que ter. E eu acho que nesse momento a sua startup, Anderson, ela ganha muita força, né? Porque você vai ao encontro dessa linha, né, dessa questão, né, do renovável, do meio ambiente, ou seja, vamos usar os recursos, né, naturais sem poder explorar, né, e degradar, né, no sentido da natureza, ou seja, há como fazer, né, Anderson? E assim, o que você viu assim nesse cenário atual agora? O que você viu assim de visibilidade na Trade Energy? Assim, o pessoal passou a olhar com outros olhos essa questão, né? Trouxe mais assim uma relevância para o que vocês estão propondo. Qual o impacto assim no ecossistema, né? Que você está falando assim, que você viu realmente que pode gerar um resultado ainda mais expressivo para o teu negócio, cara? Com relação aos efeitos, né, como é que eu posso... Existe já um termo que está sendo adotado para esses efeitos da pandemia no sentido de sinais, né, do meio ambiente em resposta à quarentena mundial que hoje o mundo, todos nós estamos tendo obrigatoriamente que passar ou pelo menos tentar respeitar ao máximo. A gente está chamando de desaceleração, né? É um processo de desaceleração mundial, né? Todo mundo sempre, até antes desse surto, corria-se demais, não tinha esse tempo para nada, e nessa correria eram muitos voos, eram muitos carros, eram muitos deslocamentos, era muito consumo, e fora todos os outros impactos que essa pandemia vem gerando, no sentido de aproximar as pessoas dentro das suas casas, das suas famílias, filhos que não conversavam muito com seus pais, pais que não conversavam com seus filhos, tem todo esse lado do meio ambiente, né? A Itália, a exemplo disso, passou por um dos problemas mais sérios do impacto com relação à saúde pública, e com isso teve medidas mais extremas, né? E foi visto, foi perceptível o nível com relação à recuperação meio ambiente, de poluição, da qualidade do ar, de insetos que não se viam e voltaram a ver, né? E também desses tipos de ecossistemas que estava em algumas micro-regiões tinham desaparecido completamente, né? A capacidade do meio ambiente de sobressair nesse respiro que ele está tendo é impressionante. Então, no tocante à Trade Energy, a como que a gente tem identificado a reação das pessoas diante dos efeitos dessa pandemia e da necessidade que nós temos em, de fato, absorver e consumir cada vez mais de forma sustentável e principalmente renovável, né? Que quando se fala assim, renovável e sustentável, são conceitos distintos, eles são próximos, mas são distintos. O renovável é aquele que você tira como a luz do sol, você tira, mas você não consome ela de uma forma que ela se esgota. Ela está lá todos os dias, ela está à sua disposição. E sustentável mesmo que não seja renovável, é você consumir de acordo com o que você de fato precisa, você não desperdiçar. Perfeito. Então, sustentabilidade... Excelente, viu, Anderson? Isso. Excelente explanação essa tua, tá? Pessoal, é muito bacana o que o Anderson acaba de dizer. Você pode repetir, Anderson, essa questão do conceito de renovável e sustentável para deixar bem explícita essa diferença, porque às vezes as pessoas confundem, tá? E eu me coloco nesse grupo também, porque agora eu acabei de aprender mais alguma coisa que a gente está toda hora aprendendo. E o Anderson acaba de me ensinar, então, junto a vocês aqui, a diferença. Falando, por exemplo, de um aspecto energético, energia em si, a energia solar é uma energia renovável, por exemplo. As energias de biogeradores, elas são sustentáveis, no sentido de que elas não iriam ser aproveitadas. Por exemplo, o gás natural, ele vem de uma fonte extremamente suja, ele vem do petróleo, é aquele derivado, aquela derivação, né, que não era consumido e que a gente passou a consumir.
Então, esse aí não é um consumo renovável, porque o petróleo não se renova, ele se acaba. Então, esse derivado do gás que a gente consome, ele não é renovável, mas ele é sustentável. Por quê? Porque a gente consome aquilo que o derivativo do petróleo está nos dando, e que iria para o ar, que, pelo contrário, que iria poluir o meio ambiente, né? Então, quando a gente fala de renovável e sustentável, existe essa diferença. O renovável é aquilo que amanheça, anoiteça, a gente tem ele à disposição. E o sustentável é aquilo que a gente consome de acordo com a nossa necessidade. Então, essa é que é a Olha grande aqui, Anderson. diferença. Olha aqui, ó. Você vê como é relevante a tua explicação. Totalmente relevante. Olha aqui, ó. O Igor do Aluguel da Show colocou aqui, ó. Pensei que fosse sinônimo. Valeu a explicação. Aí, de novo, ó. Eu achei que era sinônimo. Aí o André Souza aqui, o personal. Obrigado, André. Ele colocou aqui, ó. Ótima explicação. Ou seja, Obrigado também. é uma coisa que a gente às vezes não sabe a definição, mas a gente ouve toda hora e acaba se esquecendo do conceito. E você colocou de forma brilhante, Anderson. Desculpa até te interromper, Não, mas que é isso. esse é um ponto bem bacana, porque, cara, você está dando uma aula para a gente aqui. Você entende muito desse assunto, né? E é muito legal que o Anderson se presta a fazer aqui nesse dia de hoje, porque a agenda dele é quase que impossível. Ele está no meio desse processo, como ele mesmo colocou, e a agenda dele é muito apertada, e ele se dispôs a essa 1 hora conosco para justamente esclarecer. Então, nosso papel aqui é esse, trazer luz nesse momento sombrio que a gente está vivendo. Anderson, eu tenho, depois que você terminar a sua explicação, que eu te interrompi, eu queria que você me respondesse uma pergunta que eu acho que é muito legal. Vai na linha do que você está explicando. Qual o setor de inovação, tá, que você sente que mais sofreu com esse cenário aqui atual que a gente está vivendo? Continua essa explicação e emenda aí nessa pergunta, Anderson, por favor. Tá bom. Com relação ao impacto e a forma como a Trade Energy ou a solução da Trade Energy é enxergada depois dessa pandemia, então eu digo como ela modificou esse momento que a gente vive, modificou tanto a nossa rotina, são tantas outras preocupações, né? As escolas, universidades, os filhos, como não parar, como se adaptar, que as pessoas ainda não pararam para pensar. Isso aí eu acho que é um momento que vai vir mais pós. Depois que tudo acabar, depois que a gente conseguir superar essa etapa, que a gente vai precisar e vai poder olhar e dizer, rapaz, eu preciso ter um consumo de forma sustentável e de forma renovável. Eu preciso gerar menos impacto. Já existem várias linhas muito fortes nesse sentido, né? Inclusive a Trade Energy foi convidada para participar em outubro em Lisboa, era em abril por conta da pandemia, era esse mês, foi adiado para outubro, que é do PWG, né? É um evento mundial chamado Planeteers World Gathering. E nós fomos convidados como palestrante para mostrar a nossa solução e o impacto que ela traz. Porque, assim, houve uma evolução. O protocolo de Kyoto gerou o acordo de low carbon, né? De redução de emissão de carbono, os créditos em carbono. O Brasil não é aderente, é obrigatório, mas foi uma adesão voluntária no sentido de ajudar os que são obrigatórios, que como países da Europa e por aí vai, Japão, enfim. Então, quando a gente fala de emissão e redução de carbono, por exemplo, a nossa solução para os países da Europa é uma solução que está sendo enxergada como essencial. Por quê? Dentro da tecnologia, e entra a inovação, dentro da tecnologia que tem inserida na nossa solução, tem o rastreamento da energia produzida. E com esse rastreamento a gente consegue gerar crédito em carbono. Porque à medida que você deixa de abastecer gasolina ou diesel no teu veículo e você passa a carregar com energia elétrica, que a nossa plataforma vai poder conectar você como usuário proprietário de um veículo elétrico, de uma moto elétrica, de um patinete elétrico, a um gerador de energia, a um produtor de energia que vai poder fornecer o ponto de carregamento para você. Quando você deixa de consumir o diesel ou a gasolina, o combustível fóssil, e passa a consumir uma energia renovável, isso gera crédito em carbono. Não é o fato apenas de gerar energia renovável, mas o de trocar a matriz energética, substituir a matriz energética de consumo, ela gera crédito em carbono. E aí, para isso, a gente precisa comprovar. E é por isso que vem o blockchain, que é uma tecnologia bem específica, em que a gente consegue rastrear quem foi, quanto que gerou, quando gerou, e por onde toda essa energia passou até chegar para o seu consumo.
Rapaz, olha, a conversa aqui está em alto nível, o sarrafo subiu lá em cima, né? Olha, o Anderson está dando uma aula aqui para gente, visão do futuro. Quando eu falo que ele é uma pessoa visionária, que eu apresentei lá atrás, é nesse conceito mesmo. O Anderson consegue enxergar coisas lá na frente já que vão acontecer mesmo. E eu acho que a pandemia, claro, ela tem todo o seu aspecto negativo, mas de alguma forma ela serviu para conscientizar as pessoas entre vários aspectos na área do Anderson aqui, que realmente a gente precisa usar mais, né, a questão da sustentabilidade, da energia renovável, e, enfim, e por outros aspectos também, no lado mais humano, né, que a gente está ouvindo falar, as pessoas realmente estão agora, né, dando mais valor à companhia do próximo, que nesse momento estamos isolados, né, não é à toa que as lives estouraram o mundo afora. Então, Anderson, mais uma vez, muito obrigado pelas suas explanações aqui, pelas suas explicações. E, inclusive, quero agradecer quem está entrando agora, o Gibran, a doutora Fernanda Brambila, que entrou, o Marco Polo, enfim, muita gente aqui participando. Gente, olha só, eu quero abrir para vocês fazerem perguntas também. Se vocês quiserem aqui fazer perguntas para o Anderson, tá? Fiquem à vontade. Aqui o espaço é aberto. Se ele não conseguir responder todas as perguntas, depois essa live vai ficar gravada e ele pode também, você pode adicionar a Trade Energy no Instagram aí, falar com ele. Ele é uma pessoa super acessível, embora ocupadíssimo, né? Pode demorar um pouquinho para responder, mas ele responde. Olha só. Eu tento sempre responder o mais rápido possível. Nós temos, além das redes sociais, temos o nosso site, né? Que é o www.tradeenergytech.com. Lá Vamos tem colocar aqui, Anderson, www.tradeenergytech.com, tsh.com. TECH, né? Isso, .com. .com. Bom, tá aí, ó, pessoal. Acessem lá o site da TradeEnergyTech.com. Anderson, olha só, você vê com bons olhos assim, você acha que os empreendedores nessa praia de inovação assim estão tendo incentivos? É o momento certo agora para quem tem boas ideias? E inclusive eu também quero levantar uma bola aqui, gente. Olha só, você se você quiser investir em algo, conhece pessoas que queiram investir, tá aí uma oportunidade. A Trade Energy é uma empresa, né, fantástica, uma startup que está começando e é uma oportunidade, né, futuramente, né, Anderson, você está pensando aí que você havia me falado de abrir, né, para o investimento. Quem Isso. sabe futuramente estamos na bolsa com as ações lá em cima, se Deus quiser, né, Anderson? Se Mas como é Deus que você vê quiser. assim como é que você vê assim para o empreendedor agora que mexe com inovação? Como é que você está sentindo o cenário? Você acha que é o momento agora ou espera um pouquinho essa crise passar aí? Tá. Queria agradecer a doutora advogada Lilian Sena, que entrou na nossa live. Ela também é fundadora de uma startup, tá? Uma startup voltada para serviços, né? Ela é uma startup voltada para gorjetas. É muito interessante a proposta dela. Ela sempre Legal. conversa comigo sobre o tema e agradecer a presença dela. Vamos convidá-la aqui para uma live também. Vamos Vamos. convidá-la aqui para uma live. Tá aí, tá convidada, doutora Lilian. Com relação à inovação, existe um tempo, uma maturação, sabe, Adriano? Quem tem uma boa ideia, quem tem uma grande ideia e que quer trilhar o caminho, né, da inovação da startup, propriamente dita, ele não é um caminho rápido, apesar da startup ela tem uma agilidade muito grande, é o que a gente chama de escalabilidade, né? O scale-up dela é muito rápido, mas até chegar nesse momento ideal de crescimento, de expansão, é todo um trabalho que tem que ser feito nos bastidores, né? Primeiro que startup não é feito sozinho, né? Existem startups de um homem só, mas certamente sempre, ou de uma mulher só, né? Mas certamente sempre tem uma equipe por trás. Seja por recursos, porque está contratando, ou seja por engajamento. A nossa Trade Energy, eu considero ela como startup de todos, ela é por engajamento, né? Os founders, os fundadores, eu, Samuel e o Rubio, nós não, ainda, em 2 anos e meio, nós não tiramos um Prolabore.
trabalhando, eu estou contabilizando desde a ideia, né? Nós não tivemos carnaval em 2018, nós não tivemos carnaval em 2019, porque, assim, de fato, nós tivemos que nos ocupar trabalhando, desenvolvendo, entendendo, conduzindo esse tempo de maturação que a startup precisa. Porque quando ela não alcança esse tempo de maturação, ela morre. Então, o que acontece? Existe um trabalho que tem que ser feito nos bastidores, é um trabalho oculto e que precisa ser feito, não tem para onde correr, você tem que fazer. E aí é nesse momento que vem aí a sua resposta. Por mais que vivemos um processo pandêmico hoje, um momento pandêmico, o fato de reduzir, de diminuir, de retrair os investimentos para a inovação, para a startup, isso não deve ser um fator para o empreendedor, para o inovador, para ele desistir ou para que ele dê um tempo. Pelo contrário, aproveitar que está em casa, aproveitar que obrigatoriamente, se não estiver lendo um bom livro, se não estiver construindo, edificando sua cultura, que invista no seu negócio, na sua ideia, que nada mais é do que a startup, é um negócio, é uma ideia. Ela vai ser uma empresa tradicional, grande, como qualquer outra, né? Então, eu acho que, independente do cenário, não se deve abrir mão, tá? Que se deve continuar desenvolvendo. Óbvio que startup tem custos, e dependendo do momento em que se vive, que se está, esses custos, eles são permanentes e você, nesse momento, talvez não tenha mais a fonte de recursos de onde você tirava para poder investir. Então, aí sim é um caso, cada startup é um caso, cada história é um momento diferente. Então, a gente precisa analisar cada caso com suas devidas diferenças. Mas o fato de estar no momento de pandemia e ter uma retração é inevitável. Essa retração, ela acontece e ela vai ainda piorar um pouco até poder melhorar. Eu estou falando isso no sentido amplo, tá? No nosso caso, existem chamadas, né, de recursos, inclusive subsidiados pelo governo, né, ou de agências de fomento, como é o Banco do BNDES ou BNB, que tem editais para inovação. Hoje, os editais para inovação estão todos voltados para o Covid. E aí vale a cabeça e a ideia, como cada um trabalha, né? Quando a gente fala de inovação para o Covid, a gente está falando só de máscara, de vacina, de respirador. Por exemplo, em certo momento, eu pensei em não submeter a Trade Energy num edital que está acontecendo pelo Banco do Nordeste. E hoje, conversei com os founders e eles disseram, não, mas a gente tem a ver, porque nesse momento de pandemia, todo mundo consome energia. Então, o fato, por exemplo, de ter essa parada, né, da cobrança energética, de não haver o corte de energia, isso é uma medida paliativa. A gente precisa trazer uma medida definitiva, que é a redução do custo, que é a eficiência energética, a eficiência no consumo. Por exemplo, dentro dos hospitais, o consumo de energia, como medir, como gerir, evitar apagões, evitar falhas, tudo isso a solução ela proporciona. Então, a gente decidiu que vai, dialogando com a gerente de inovação do Banco do Nordeste, nós entendemos que era uma ideia muito palpável, muito possível, que, na verdade, que deveria, de fato, ser submetida. Então, tudo que eu estou falando, apesar de estar voltado para o Covid, não quer dizer que, de repente, a ideia que você tem não vale a pena, ou que não tem a ver. Por exemplo, uma ideia de transformação digital para empresas do setor de alimentos que são extremamente tradicionais. É uma solução que tem tudo a ver com o Covid, que evita o contato físico e que traz aquele empreendedor, aquele microempreendedor que atuava somente com o porta a porta, né? Somente com o contato com o presencial, né? O consumo de prateleira, e você conseguir trazer ele para o mundo digital e ele continuar vendendo, não sofrer o impacto, porque com uma ferramenta de inovação ele vai conseguir fazer o seu negócio continuar. Isso é extremamente importante. E isso tem a ver com esse edital. Aí você pensa, mas para isso eu vou precisar contratar desenvolvedor, precisar contratar site, cloud, é uma série de despesas. E aí esses editais vêm para isso, vêm para ajudar, vêm para facilitar isso. Então, fica a dica, pensar um pouco, sair um pouco do tradicional, ajuda você também se enquadrar. Às vezes você não consegue se enquadrar, mas você pode se enquadrar. Perfeito. Olha, o Anderson, aqui você que está nos assistindo aqui,
O Anderson acabou aqui de dar aqui uma dica fantástica, né? Se você está aí nesse momento, tem a sua startup, está um pouquinho, talvez aí, um pouquinho ansioso ou um pouco triste, porque talvez o momento agora não seja propício, ei, vira a chave. O Anderson está dando aqui, olha que luz bacana aí, né? Ele está mostrando que há alternativas nesse momento, mesmo diante dessa crise, de você, de repente, fomentar o teu negócio, né? Inclusive hoje, né, Anderson, a gente ia ter aqui a participação também de uma outra pessoa que iria E falar sobre linhas de crédito, né? eu E, quero infelizmente, pode aproveitar, dizer, Anderson. eu quero aproveitar e agradecer de toda forma a cordialidade, a disponibilidade da Ana Paula Machado, que é a gerente de inovação do Banco do Nordeste, né? A Trade Energy faz parte do hub de inovação do Banco do Nordeste, por isso a nossa proximidade com ela. A Trade Energy hoje também faz parte, está inserida no Porto Digital do Recife, né? Foi feito um edital, a gente participou de uma chamada, concorremos com mais de 270 startups no ambiente do Nordeste como um todo. E entre todas essas foram escolhidas 6 para o Recife. E entre as 6 que foram escolhidas, a Trade Energy foi escolhida. Então, por isso essa aproximação com o BNB, e por isso, assim, eu chamar uma pessoa de extrema competência, de tamanho conhecimento, que é a Ana Paula Machado, só que ela teve um problema de saúde hoje, né? Inclusive ela está aí com uma leve suspeita com relação à Covid, eu espero que não se confirme, e ela tá em casa, tá cuidando da saúde, né? O fato é esse. Mas ela se disponibilizou e disse que tem total interesse em que, inclusive, você crie a live e convide ela necessariamente para falar só sobre o BNB. Então, Isso, não, a gente ia trazer ela. Oi, fala, Anderson, pode falar. tá feito aí a transmissão da disponibilidade dela para você, e ela disse que pode convidar todo mundo que tem interesse em participar da editais de inovação, que ela vai falar à vontade. Não, a gente ia fazer uma espécie de um triângulo aqui na live, né? Ia colocar ela no Isso. momento da conversa, aí o Anderson ia ficar em stand-by para ela explicar um pouquinho sobre as linhas de crédito e tal. Seria muito legal, ela ia, né, aí completar isso aqui para que você tenha uma visão bem ampla. Mas aí a gente faz o seguinte, né? É aquela questão, né? Vamos deixar o pessoal aguçado hoje para na próxima live ela poder vir aqui e dar um show, né? Foi Perfeito, até, perfeito. olha, não foi gente, como o Anderson falou, não foi proposital, né? Ela teve realmente um problema de saúde, mas, né, tem males que vêm para bem, não na questão do que está acontecendo com ela, mas talvez o fato de a gente agora fazer só uma live com ela vai gerar realmente o interesse das pessoas, porque você já deu esse primeiro passo, né, Anderson? Você já trouxe luz aí numa questão que as pessoas podiam estar um pouquinho desanimadas, era a palavra que eu queria encontrar, desanimadas com o momento, mas você brilhantemente aí fez uma explanação incrível. Anderson, olha só, eu quero deixar aberto aqui o espaço, nós temos ainda 8 minutos, para que você fizesse suas considerações finais, falasse um pouquinho, se você quiser, um pouquinho mais sobre o seu negócio, ou então desse alguma dica, como você já deu, não sei. O espaço fica para você poder aí fazer suas considerações finais, agradecer a nossa audiência, que foi bem bacana, tá? E eu deixo o espaço aberto, depois eu venho aqui para falar um tchauzão para todo mundo e agradecer a você, meu irmão. Fique à Tá bom. vontade, a palavra é sua. Prioritariamente, agradecer, tá, o seu convite, foi iniciativa sua, que fique bem claro, né? Eu não tenho o habitué como é que eu posso fazer, de me promover, então foi você que, Anderson, eu quero fazer uma live com você, eu quero falar sobre inovação, muito obrigado, meu amigo, eu quero dizer que as portas sempre estarão abertas, da Trade Energy, da minha casa, você é meu amigo, nossos filhos estudam juntos, né, fazem judô juntos, derrubam meio mundo de gente no tatame junto, né? Então, a gente sabe o quanto é importante qualquer tipo de ação nessa quarentena que traga oportunidade de conhecimento para todos, tá? Necessariamente, eu também queria falar sobre algumas dificuldades, né? Eu vi que a doutora Lilian perguntou quais as dificuldades para startup, para inovação. Assim, não é um caminho fácil, não é um percurso, uma trilha comum, em primeiro ponto. Existem pontos que são similares, mas não são idênticos. Então, o fato de eu ter trilhado por um caminho não quer dizer que você trilhando pelo mesmo caminho vai dar certo. E também o fato da gente ter trilhado, ter chegado onde chegou, também ainda não quer dizer que a gente deu certo. Eu posso dizer assim que deu certo quando você,
que eu tenho certeza que você vai baixar o nosso aplicativo, vai comprar energia para sua casa, comprar o crédito de energia para você e vai dizer, Anderson, deu certo, tá aqui, deu certo. E deu certo, chegou na minha fatura de energia, eu abati o valor que eu comprei de crédito e eu reduzi meu custo com energia na minha casa, no meu escritório, seja onde for. Então, aí eu vou entender que o meu negócio deu certo, independente de quantos zeros ele vai ter ou não, né? Isso aí é consequência. Segundo ponto, eu queria falar dos eventos internacionais, tá? Que a gente vai participar, que hoje o cenário de ecossistema de startup pegando todo o mundo, tá? Vamos colocar o mundo como algo acessível, tá? Fora do Brasil a gente tem muito mais oportunidade, não há o que negar. Fora do Brasil a gente é muito mais reconhecido, a própria Trade Energy é muito mais reconhecida, tá? Mas eu acho que isso é uma questão de nivelamento. Eu acho que o Brasil tem a oportunidade de alcançar e de se superar nesse sentido e de melhorar. O que a Trade Energy, o que eu tenho certeza também, em nome de todo o time, a gente puder contribuir para isso, a gente vai contribuir para fazer esse nivelamento, né? Em matéria de Brasil, tem muita coisa que no Sudeste, no Sul, acontece que aqui a gente não tem acesso. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade. E eu acho que a primeira mentalidade que precisa mudar é a minha, é a sua, são de todos que estão assistindo essa live. E a partir disso, mudar a mentalidade dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, daqueles que estão próximos a nós. Porque a partir do momento que a gente mudar, abrir a cabeça, as pessoas que estão envolvidas no processo, que são aquelas que podem, de fato, gerenciar e mudar o rumo disso, elas vão fazer, né? Então, Recife já vem numa tendência muito forte, porque tem um porto digital, porque sempre pensou muito mais em inovação do que nós. E está na hora da Paraíba também pensar. Eu acho que está na hora da gente pensar e agir, da gente fazer diferente. Então, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo acesso, muito obrigado pela presença de todos, tá? Também, né, falaram aí, mas eu também achei rápido, pensei que, meu Deus, vai ser pauta, vai ser tempo para muito tempo para pouca pauta, né? Mas a gente conseguiu conversar, conversou muito. Eu tenho certeza que teria como conversar mais 1 hora se a gente continuasse. Convido a todos para visitar o nosso site, para visitar nossas redes sociais. A gente vai começar, a partir da próxima semana, uma série de TBTs, porque muita coisa aconteceu e a gente não postou nas redes sociais. A gente não teve tempo de fazer isso. Isso é um gerenciamento que eu mesmo não me considero apto, habilitado para fazer, é o de estar monitorando e gerenciando as redes sociais. Então, a gente está buscando, inclusive, uma pessoa que gerencie isso, que é o que a gente chama no ecossistema de startup de Smart Money, que é aquela pessoa que ganha pouco no início, que é basicamente uma ajuda de custo, mas que ela gerencia a rede social, que ela movimenta a nossa rede social e que depois ela vai, de acordo com o crescimento do nosso negócio, ela vai ganhando mais, até se posicionar como um job mesmo, como uma função. E aí tem contrato, e aí tem tudo como um trabalho, contrato é trabalho normal. Então é uma aposta. Então a gente hoje agrega dessa forma, né? E startup precisa agregar desse jeito. Startup tem uma folha de pagamento de 10 mil, 15 mil reais de cara, essa daí ela não sobrevive, ainda mais no cenário brasileiro. Então funciona assim. Por isso que a gente trabalha hoje, não tem aí prolabore, como se fala no termo, né? Precisamente, mas quando a Trade Energy receber aí, se Deus quiser, os milhões de investimento, que a gente passar a ter, não olhe e diga assim, é de sorte, tá vendo? Só porque é o dele, ele assina o cheque dele, por isso que ele tá ganhando isso tudo. Não é assim. Tá certo? Então, muito obrigado, meu amigo. E continue fazendo esse excelente trabalho que você vem fazendo. Você tem o meu apoio. Eu constantemente venho, assisto. Não consigo acompanhar suas lives na íntegra, confesso, mas é porque senão eu atraso outras coisas, aí a madrugada vai ser curta para mim. Mas sempre que possível eu estou acompanhando o máximo de tempo que me for permitido. Tá certo? Anderson, olha só. Depois da sua brilhante explanação, ficou ainda faltando muita coisa, então a gente já vai marcar uma próxima, tá? Isso vai acontecer, porque ainda faltou assunto. O tempo aqui é curto, já daqui a pouco vai bater o cronômetro aqui para encerrar. E eu queria dizer o seguinte, cara, muito obrigado. Gratidão é o sentimento, tá? A admiração, o carinho é recíproco. E o espaço aqui sempre estará aberto para você. Lembrando que é um espaço que a Unicoop nos concede, Unicoop Faculdades.
e está fazendo um trabalho brilhante junto à sociedade, trazer luz nesse momento. Então, parabéns à Unicorp por proporcionar esse espaço. Anderson, beijo no seu coração e da sua família. Ó, sucesso, Valeu. cara. Você é top. Valeu, Obrigado meu por amigo. tudo e até a próxima. Deus abençoe. Beijão a todos Valeu, aí. tchau. Tchau, tchau.